Ué, como assim? A Shopee cresce aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo tem prejuízo aqui no Brasil? Como explicar isso? O que está acontecendo com a empresa realmente? E será que é possível mesmo crescer, mas ao mesmo tempo ter prejuízo? Exatamente isso que eu vou te explicar nesse vídeo, porque tem muita coisa que, estão acontecendo, são muitos fatores que estão afetando a Shopee aqui do Brasil. Vem comigo que eu te explico tudo, é claro. Bom, para início de conversa, precisamos voltar para o início de tudo. Lá em 2015, quando a empresa chegou, é claro, na Singapura, nos 7 países ali do sudoeste da Ásia. E a Shopee chegou ali muito forte, ou seja, chegou realmente para combater e enfrentar os grandes marketplaces, concorrer com plataformas como Tokopedia, Lazada e até mesmo o Toboão. E algumas dessas plataformas que eu já citei aqui, inclusive fazem parte do grupo do Alibaba, grupo esse que o AliExpress também faz parte. Essas empresas inclusive perderam espaço rapidamente para a Shopee, porque a empresa de e-commerce ali do grupo CIA chegou com uma proposta bem interessante, conseguir dar frete grátis para os compradores ali da Ásia e ainda fornecer descontos. Só que da onde saiu tanto dinheiro, tantos cupons, tantos fundos para a plataforma chegar daquele jeito na Ásia? Exatamente aqui que está a resposta. Os fundos que foram utilizados para a Shopee crescer na Ásia foi justamente da Garena, empresa que faz parte do grupo CIA, ok? Para você entender o melhor contexto disso tudo, a Shopee ela cresceu bastante nos 5 primeiros anos que esteve ali dentro dos 7 países asiáticos, chegando a alcançar a liderança bem rapidamente na maior parte desses países e até mesmo com folga. Mas ao mesmo tempo que a empresa crescia, ela tinha gastos ali maiores, ou seja, era a empresa vendendo 10 e investindo 15. Só que com o passar do tempo, ainda lá na Ásia, Forrest e Chris Feng acharam que era necessário agora expandir os seus negócios. Inclusive, na semana passada saiu uma reportagem bem interessante que apontava um dos primeiros erros da Shopee lá na Ásia, porque em vez de ela simplesmente se estabelecer através dos seus lucros que ela estava começando a ter ali na Ásia, ela utilizou esses lucros para chegar aqui no Brasil. E chegar aqui no mercado brasileiro, com o Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, Amazon, concorrendo ali diretamente com esses gigantes, não era uma estratégia bem interessante, não foi algo fácil para a Shopee. Tanto é que ela chegou aqui no Brasil apenas fazendo o serviço de cross-border, que era justamente servindo como uma plataforma de importação. Isso lá em meados de 2019. Quando a Shopee chegou aqui no Brasil, logo em 2019, as principais plataformas que prestavam o serviço de cross-border, principalmente na importação, eram AliExpress, Wish, Shein e até a Volvo já estava ali tentando se sobressair aqui no país. Lembrando que naquela época, em 2019, a Guiambessa estava começando a sentir ali os primeiros resultados, as primeiras quedas em visitas e também em vendas aqui no Brasil. A Banggood sempre se manteve um pouco mais estável, mas se você for observar atualmente, a Banggood não tem tanta relevância aqui no país. Afinal de contas, quem dá conta de concorrer com uma plataforma de marketplace que vende todo tipo de produto e a preço competitivo. Exatamente a estratégia da Shopee em chegar aqui no Brasil foi preencher lacunas deixadas pela Wish, pelo AliExpress, cobrando frete grátis, na verdade nem cobrava frete, para produtos que realmente chegavam, e ainda possibilitando aos seus compradores bons descontos e, é claro, a garantia de receber reembolso caso não recebesse o produto ou não gostasse do produto. E essa foi uma estratégia muito boa, porque em 2019 a Shopee ficou muito famosa e muito conhecida aqui no Brasil pelos importadores, por esse grupo de pessoas que gostam de comprar lá fora e gostam de experimentar produtos diferentes, ainda mais pagando preço baixo se comparado a plataformas como o AliExpress. Infelizmente, a Shopee ela não evoluiu muito com o tempo nesse serviço. Afinal de contas, a entrega internacional continua sendo demorada se comparada a outros apps como, por exemplo, o AliExpress. Mas por que é importante você entender toda essa raiz, todo o início da Shopee logo no seu modelo de cross-border aqui no Brasil? Primeiro, porque quem bancava todos os cupons
e também toda a questão de frete foi justamente a própria Garena, o próprio braço de games aí do grupo CIA. Isso porque a Shopee, ao adentrar aqui no Brasil, ela não tinha fundos algum para se manter e, por apenas estar aqui como o serviço de cross-border, ela não passava a cobrar comissões dos seus vendedores da China. Algo que a empresa só começou a implementar em 2020, exatamente no ano de 2020, quando a Shopee chegou aqui no Brasil para vendedores nacionais, ela começou a aplicar taxas de venda para vendedores internacionais que utilizam a plataforma para vender aqui para o Brasil. E uma porcentagem de comissão até mesmo agressiva, se comparado às outras plataformas que também fazem esse tipo de serviço aqui em território nacional. Outro ponto relevante é que a Shopee ela abriu o seu marketplace para suportar vendedores nacionais aqui no Brasil. Isso ainda em 2020. Quando ela abre o seu marketplace, ela tem custos a mais agora em operar dentro do Brasil. Sabemos também que o Brasil é o primeiro país após os 7 primeiros países do Sudoeste Asiático em que a Shopee ela operou nesse modelo de marketplace. Isso, é claro, acaba que acarretando mais custos para a plataforma. E logo no seu modelo inicial aqui no Brasil, ela não cobrava frete de quem comprava e muito menos cobrava a taxa de comissão de quem vendia. Isso foi uma estratégia da plataforma, não somente para atrair compradores, quanto vendedores em sua plataforma estarem anunciando, é claro, dentro do seu site. Afinal de contas, quanto mais vendedores há dentro de uma certa plataforma, mais comissões ela recebe por cada venda. Mas aqui que está o X da questão. A Shopee, por não cobrar comissões e continuar investindo pesado em marketing e também em promoções, acaba que perdendo, é claro, todo o fluxo de dinheiro que ela tinha redirecionado aqui para o Brasil. E com isso vieram algumas mudanças. Entre elas, a instituição de uma cobrança mínima ali para o comprador ter um certo desconto no valor do frete, e depois veio a instituição ali dos cupons de frete grátis. Cupons de frete grátis que na realidade só dá certos descontos nos valores dos fretes para quem compra. Além disso, a plataforma fez outras mudanças em relação às taxas de comissões, ou seja, ela foi alterando o meio com que administrava aqui as suas operações no Brasil, começando a diminuir os custos para, é claro, elevar o seu lucro. Mas um lucro esse que relativamente, se compararmos as despesas que ela tem aqui no Brasil, é muito pouco. Promoções, cupons, descontos. Porém, quem estava por trás de todos esses valores, quem estava arcando por trás de tais promoções, era a própria Shopee. Só que esses valores eram provindos da Garena, o braço ali de games do grupo CIA. Só que nos últimos anos, se você for observar o Free Fire, o principal game da Garena, tem perdido muita relevância. Sendo que ainda no começo desse ano, ele foi banido da Índia. Não somente ele, mas a Shopee também teve que regressar desse país, após ingressar e receber pouco mais de 6 bilhões de dólares, o que permitiu a plataforma expandir os países de atuação. Países como Chile, México, Colômbia e até mesmo França e Polônia foram alcançados pela plataforma devido a essa injeção de valores que ocorreu em setembro de 2021. Mas após sair da França e também da Índia, a plataforma perdeu uma parcela do seu principal fornecedor, ou melhor dizendo, do seu principal patrocinador. Tanto é que a falta de recursos dentro da própria Shopee acaba que ocasionando a ela certos prejuízos. E como citado em outras reportagens, a Shopee teria agora que apertar o sapato e começar a implementar novas mudanças para diminuir os custos dela, tanto no Brasil quanto em outros países. Mas agora chegamos ao X da questão. Como é que a Shopee cresce aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo tem prejuízo? Bom, a resposta vai muito mais além, mas um desses motivos de crescimento da plataforma aqui no Brasil está justamente atrelado ao seu cupom de frete grátis. Isso porque o comprador só consegue utilizar tal cupom se ele baixar o aplicativo. E esse é um principal gatilho da plataforma para ter números de downloads, ou seja, crescer em números de downloads. Mas números de downloads não paga a conta de ninguém. Se pagasse,
seria ótimo. Se paga, não dá nem para 2% dos gastos da plataforma. Outra questão também que está atrelado à empresa conseguir ter crescimento aqui no Brasil está justamente em questão à quantidade de visitas, mas ela consegue ter muitas visibilidades ou consegue ter muita visualização ou views em seu site, em sua plataforma, porque ela investe igualmente em propaganda. A plataforma gasta dinheiro com marketing para se tornar conhecida. Isso é normal de toda empresa. Mas aqui que chega a questão: como é que a empresa consegue ter muita visualização, consegue ter muita visibilidade e ao mesmo tempo ter prejuízo? Além de perder o seu principal patrocinador, perder uma boa parcela ali de valores, recursos que viriam com o Free Fire, uma mudança essencial acabou fazendo com que a empresa começasse a sentir no bolso. Foi justamente a partir do momento que a Shopee ela tirou o poderio de escolha do vendedor sobre as decisões de solicitações de reembolso. Eu vou te explicar isso melhor a partir de agora. Para tornar as coisas um pouco mais claras por aqui, alguns meses atrás a Shopee anunciou que ela seria a responsável por cuidar de todo o processo de reembolso, ou melhor dizendo, por cuidar das decisões de reembolso. Ela também implementou o modelo de envio Shopee Express, algo que era normal, até porque a plataforma está tentando diminuir os seus custos aqui no Brasil. Diminuir os custos quer dizer mover a sua própria operação logística, o que agora seria legal se esse modelo logístico realmente funcionasse. Aí você me pergunta, o que tem uma coisa a ver com outra? Na verdade, tem tudo a ver. Quando o comprador ele faz um pedido por uma transportadora e a transportadora ela demora em coletar o pedido e demora em fazer todo o processo de logística, é lógico que aquele pedido, aquele produto, ele atrasa. E a partir do momento que o comprador ele tem por obrigação e por lei de solicitar o reembolso, a própria Shopee consegue identificar que realmente houve um atraso em toda a situação logística daquele determinado produto que muitas das vezes já está em trânsito. Então a Shopee libera o reembolso para o comprador por justa causa. Afinal de contas, ele precisava do produto no dia 11 e o produto ainda estava em trânsito ainda no dia 11 e o comprador não recebeu o determinado produto. Aqui que está o X da questão. Porque a Shopee ela não somente libera o reembolso para o comprador, mas o vendedor ele também recebe uma parcela daquele reembolso porque o pedido dele, claro, foi entregue. O comprador recebeu o pedido e mais do que justo que o vendedor receba o valor da venda dele também. Então a Shopee tem dois gastos a mais. Primeiro, porque a Shopee liberou o reembolso para o comprador. Em segundo, ela reembolsa o vendedor pelo valor da sua venda. São dois gastos a mais, são duas despesas a mais para a plataforma. Isso sem falar que agora ela não recebe a comissão de tal valor ou de tal produto que foi vendido. Infelizmente, esse tipo de situação ocorre com muita frequência. Ou seja, a Shopee tem tido gastos em dobros por conta de uma logística que funciona, mas não é das melhores e muitas das vezes a própria logística acaba aqui não cumprindo o prazo. E a solução para esse tipo de caso é muito simples. Em vez da Shopee liberar a opção para o comprador solicitar o reembolso com o produto em trânsito, ela deveria, é claro, liberar o botão do comprador, é claro, estender o prazo para determinada data. E só após aquela data ter sido vencida, o comprador, é claro, poderia agora solicitar o reembolso. Mas infelizmente a plataforma não faz isso e acaba que prejudicando a vendedores e compradores e se auto-prejudicando aqui dentro do Brasil. Por mais que a Shopee tenha crescido aqui no Brasil, mas ela não cresce em relação a números, a valores, a receitas, mas sim em relação a views, em relação, é claro, a número de downloads. E número de downloads não paga a conta de loja, não paga a conta de marketplace. E segundo o próprio grupo CIA, a Shopee conseguiu aqui no Brasil no ano de 2020 uma receita de 2,2 bilhões de dólares. Já em custos de operação, ainda no ano de 2020, rondou 1,4 bilhões em dólares. Vindo para 2021, o seu lucro aqui no Brasil, ou sua receita bruta aqui no Brasil, foi de 5,1 bilhões de dólares e o seu custo operacional em 2,8
milhões. Para completar, no primeiro trimestre de 2021, a Shopee teria conseguido aqui no Brasil uma receita bruta de 1,5 bilhões de dólares e o custo operacional com 743 milhões em dólares. São números sim que são relevados e, segundo o próprio grupo CIA, esses valores de custo operacional se referem a recursos humanos, ou seja, custos humanos, custos de operação, custos de instalações, CDDs e por aí vai, e também gastos ali em marketing aqui no Brasil. Mas, apesar da Shopee crescer aqui no Brasil, ela não consegue ser uma empresa saudável em relação aos seus custos e também à sua receita aqui no país. O que, se compararmos com outras empresas, a deixa muito atrás em valor de mercado. Bom, ela pode ser até mais popular do que outra, mas infelizmente em valor de mercado e em lucro ela está perdendo muito feio por falta de uma boa administração. Então, você conhecia esses fatos sobre a Shopee? Qual a tua expectativa sobre essa empresa aqui no Brasil? Será que a Shopee realmente vai dominar? Ou será que teremos uma nova plataforma em marketplace chegando aqui no Brasil para concorrer não somente com o Mercado Livre, mas com outras? Comente aqui embaixo o que você achou disso tudo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!